O Daniel falando com vocês. Amados irmãos, eu já peço a você que envie esse vídeo para outras pessoas, vai compartilhando aí esse vídeo, tá? Nós pretendemos começar aqui essa série de estudos, esse aqui já é o vídeo 2, sobre a natureza do verdadeiro arrependimento, que nós vamos estudar hoje, tá? Nesse vídeo que vai passar no encarte aí, ele foi sobre o que não é arrependimento, tá bom? E por que, irmãos, esse título que nós estamos colocando? Saí da CCB, virei espiritual. Irmãos, como os irmãos sabem, eu tenho trabalhado muito, com muito afinco mesmo, com os nossos queridos irmãos que têm saído da congregação cristã, e eles estão saindo e estão equivocados no sentido conhecer a Deus. Tem aí, de cada 100 pessoas que estão saindo, acho que 110 está com esse tipo de dilema. Quem é Deus? O que é pecado? Qual a natureza de verdade do pecado? Será que eu estou mesmo arrependido? Outros estão saindo dizendo que conheceram o Evangelho, mas quando a gente pergunta a eles sobre o que é Evangelho, o que é o Evangelho, eles não sabem responder isso. Então, tem muita gente, pessoal, saindo da congregação cristã do Brasil, e com todo respeito, eles estão saindo para um abismo, tá? Se eles estão reclamando que saíram de um abismo, eles estão saindo de um e caindo em outro. Se eles estão saindo dizendo que lá ninguém os guiava, a maioria dos que estão aqui fora também estão sem guia. Tá bom? Eles estão aglutinados aí em grupo, live, esses negócios todos aí, mas sem liderança espiritual nenhuma também. O que não me faz muito sentido. Você sai reclamando de um lugar que não conhece a Bíblia, que não lê Bíblia. Essa é a reclamação central de vocês. Da maioria, de todos eles que saem de lá, a reclamação é essa. Lá ninguém lê a Bíblia, lá ninguém conhece Deus. E aí você vem aqui para fora e não lê a Bíblia, não conhece Deus também, você só trocou 6 por meia dúzia. Então nós temos que entender bem esses fenômenos que estão acontecendo e começar a pontuar eles aqui. Não é o caso meu aqui hoje nesse vídeo, não. Mas eu venho fazer um vídeo aqui ainda na próxima semana, tá? Ali para terça-feira, eu acho que eu devo de colocar aqui no canal sobre a parte 3 desse estudo. Mas essa semana ainda eu vou tentar pôr aqui no canal um vídeo sobre deixei a CCB e vou largar o meu cônjuge. Ou deixei a CCB e vou largar minha esposa ou meu marido, alguma coisa nesse sentido. Porque, irmãos, vocês estão muito equivocados com o evangelho que vocês estão conhecendo. Primeiro que a maioria dos senhores não sabe o que é evangelho. Vocês estão deixando a congregação cristã do Brasil por causa de erros que estão sendo mostrados a vocês, erro da igreja. E descobrir erros da igreja necessariamente não quer dizer que você conheceu o evangelho. E esse é o grande dilema aqui agora que nós vamos tratar. Sobre o que é arrependimento. Tem muita gente achando que largou a congregação cristã e aí largou o pecado. E não. O pecado e a CCB não tem nada a ver um com o outro. Tá ok? Larguei uma seita, larguei a CCB, larguei a Adventista, larguei qualquer outra seita dessa e agora eu estou liberto. Não, hein? Não. Você só largou uma religião e continua o seu pecado ali aglutinado em você. Simplesmente isso. Então nós temos que começar, irmãos, a olhar as coisas do jeito que é. Porque a maioria das pessoas que estão vindo até a mim dizendo que descobriram o evangelho e tudo isso, de cada 100 das que vieram, 100 não descobriram nada. Não tem nada de evangelho aí. Tem nada de evangelho. Tem só bilis, tem só ira contra a congregação. Tem só isso. E nada além disso. Você entende? Então, está muito complicado a vida do pessoal que está tomando a decisão de saída. Está muito complicado mesmo. Porque estão saindo e simplesmente não estão descobrindo evangelho nenhum aqui fora. O que se sabe o que eu tenho conhecimento de causa para falar, tá? Eu tenho conhecimento de causa para falar disso, porque não é 1, nem 2, nem 3.
São muitas pessoas que eu tenho atendido, mas muita mesmo, tá bom? Com dúvidas severas sobre Deus, sobre a vida, sobre como fazer daqui para frente, sobre casamento, sobre tudo. Sobre tudo. Então, irmãos, as pessoas podem pensar, pastor, mas uma hora, se eles forem chamados por Deus, Deus vai dar um pó de piripim na cabeça deles e eles vão descobrir. Não é assim não, irmãos. Não é assim que a banda toca, não. Esse pessoal tem que saber, nós estamos mexendo com vidas de gente decente, de gente trabalhador, de gente que deveria ser pregado o evangelho, ou evangelho e não bilis, e não coisas semelhantes ao que a gente está vendo por aí. Então, vamos ver mais, aqui mais aprofundado, então, a natureza do verdadeiro arrependimento. Vamos para lá, tá bom? A natureza do verdadeiro arrependimento. Veja bem uma coisa, não existe conversão sem arrependimento, nós já falamos disso. A natureza do verdadeiro arrependimento, uma vez que na primeira sessão, nesse vídeo que está no encarte aí, depois se você não viu, vai lá e vê, uma vez que na primeira sessão tivemos o esclarecimento sobre o que não é arrependimento, pois vimos como é fácil Satanás nos iludir-nos, como o pecado de uma falsa confissão e colocar um véu sobre nossos olhos e pensarmos que simplesmente porque deixamos um aceito, então deixamos o nosso pecado. Agora cabe nos olharmos mais detidamente sobre o que de fato é o arrependimento. Irmão, isso aqui é o vídeo 2, tá? Essa aula eu acho que vai ser umas 4 sessões de vídeo aqui para a gente chegar, começar a arranhar alguma coisa dela aqui para aprender, tá? Isso aqui é o vídeo 2, fica tranquilo que vai ter o 3 depois. O arrependimento é uma graça do Espírito Santo de Deus que nos é outorgada pela fé. Esta bênção do arrependimento é encontrada pelo caminho da humildade sincera. É o fruto que o Espírito cria naquele cristão genuíno. E ele serve como um sinal latente para se saber se tal pessoa é mesmo um eleito. Como nós vamos saber se tal pessoa é ou não é um eleito de Deus? Nós vamos saber pelo grau de arrependimento e o grau de ódio que ele tem ao seu pecado. Entenda bem isso. O arrependimento é um remédio composto espiritual. É um remédio espiritual composto de 6 ingredientes. Veja, 6 ingredientes básicos cercam o arrependimento. Visão do pecado, tristeza pelo pecado, confissão pelo pecado, vergonha pelo pecado, ódio ao pecado e abandono do pecado. Repetindo, um arrependimento, ele tem esses 6, ele é um remédio composto desses 6 ingredientes. Visão do pecado, tristeza pelo pecado, confissão pelo pecado, vergonha pelo pecado, ódio pelo pecado e abandono do pecado. Se você não tiver estes 6 compostos dentro de você, então é um sinal latente de que você nunca se arrependeu de fato. Mas tenha calma, tenha calma. Ainda dá tempo para acontecer essa coisa aí. Primeiro vamos nos deter agora sobre o pecado, sobre a visão do pecado. Primeira coisa de um arrependimento é a visão do pecado. Ele vai ter uma visão do pecado. Sobre o pecado, devemos aqui entender que muitas pessoas estão afirmando que são pecadoras e que suas justiças não passam de trapo de imundície, etc, e blablabla, e bababá, e bababá. Toda hora a gente escuta isso. Toda hora a gente escuta. Pessoal, bebê, como é que é? Eu sou pecador, depravação total, é sempre essa ladainha, e eu sou reformado, tá? Irmãos, só antes que eu esqueci, para você entender o que é uma vida cristã digna e justa, adquire esse livro aqui, ó, o Manifesto de Jesus Cristo, uma abordagem exegética sobre o Sermão da Montanha. Adquire esse livro, vai fazer muito bem para você. Um dia desse eu venho dar um estudo aqui nele sobre as bem-aventuranças para você ver que livro extraordinário é esse daqui, tá? Se você puder, adquire ele. Está na descrição do vídeo aqui como você pode adquirir para nos ajudar. Vamos lá. Então, queridos, nós estamos vendo a palavra de ordem hoje Deus sabe que eu sou pecador, minha justiça é como um trapo de imundícia, eu não tenho obra,
eu não posso beber e tararau, tararau, é só o que a gente escuta. Mas o que me parece é que estas pessoas estão tendo um contato com essas afirmativas apenas de forma nominal. As pessoas estão cada vez mais dizendo, não, eu sou pecadora, Deus sabe que eu sou pecador, Deus sabe que eu sou isso, Deus sabe que eu sou aquilo, mas é um contato nominal que eles estão tendo, não um contato pessoal com essas afirmações. Ou de forma abstrata, essas afirmações estão se tornando uma narrativa e não mais uma realidade concreta na vida daqueles que estão afirmando tal coisa. Aos que fazem tal afirmativa, eles fazem porque pensam que se converter é apenas saber que é um pecador. Irmão, se converter e se arrepender do seu pecado, não é você apenas saber que é um pecador, não. Quem te disse isso? Qual é, meu irmão? Quem te falou essa história? Quem te disse que para você se converter, você tem que saber que é um pecador? Se você perguntar a qualquer pessoa aí no mundão, ela vai dizer a você que ela é pecadora. Saber que é um pecador não te faz um crente, não te faz um eleito, não te faz um salvo. Mas esta sabedoria, eles estão adquirindo por emoção ou por questões intelectuais, mas não por serem guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, todo mundo que a gente conversa aí, principalmente esse pessoal que está saindo aí os borbotões da CPAD, a primeira coisa que da CPAD, da CCB, CPAD é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, da CCB, a primeira coisa que você vai ver eles dizer, colocar nos status dele, é que sou pecador, sou indigno, salvo pela graça, e esse negócio todo. Mas se você perguntar a ele o que é uma pessoa salva pela graça, o que é uma pessoa pecadora, o que é isso tudo, eles não vão saber te dizer. Eles vão olhar sempre para o pecado de Adão e nunca para o pecado deles. Parece que nós estamos criando, gente, uma doutrina à la Adão, sabe? A culpa é do Adão, joga a culpa no Adão que dá certo. Claro que nós somos pecadores, herdamos o pecado de Adão. Claro que eu creio em depravação total. Claro que eu creio em tudo isso. Lógico que eu creio. Mas só que a questão é, eu não serei julgado apenas pelo pecado de Adão, serei julgado pelo meu pecado. Tá bom, filhão? Então vamos ver aqui. Essa é uma primeira visão que nós temos que ter sobre nós mesmos. A primeira coisa que o amado Espírito Santo fará aos olhos de uma pessoa que, em verdade, ele chamou para a salvação, é colocar nele o colírio santo. Que este veja o seu pecado e se arrependa dele. A primeira ação do Espírito Santo é colocar um colírio nos nossos olhos. Quando nós vamos ao caminho do arrependimento. Vamos ter uma visão do nosso pecado. Primeiro, uma visão do nosso pecado. Atos 26, 18 diz, para lhe abrirem os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Veja bem uma coisa, queridão, você não pode estar por aí balangando o beiço, dizendo que é um eleito, que é um predestinado, que é isso, que é aquilo outro, sem antes os seus olhos serem abertos pela luz de Cristo, para que você veja, para que você observe seu próprio pecado, veja a sua própria treva, quem é você. Nós estamos nos esquecendo disso. Este é o primeiro elemento que o Espírito Santo trará para o coração penitente. Pois lembra-se que o filho pródigo olhou para o céu e reconheceu o seu pecado. Quando ele tornou em si e reconheceu que era pecador. E nada além disso, veja, é um reconhecimento pessoal pelos meus pecados, pelos pecados que eu pratico, pelos que eu faço no dia a dia. Não é simplesmente dizer assim, eu sou pecador em Adão, e eu não posso fazer mais nada de bom, eu sou um pecador em Adão. Sempre a ladainha de vocês é essa. Vocês sempre olham para o pecado de Adão e nunca para o seu, nunca para o nosso, nunca para o meu. E o que a Bíblia diz é que o filho pródigo, Atos 26, 18, também diz a mesma coisa. Abriram-se os olhos e os converteres das trevas para a luz, ou seja, é uma conversão pessoal, querido, sou eu. Isso não tem a ver com Adão mais não, tem a ver comigo agora.
Então percebe bem uma outra coisa aqui que está sendo narrado. Quando o filho pródigo viu aonde ele estava, viu desejando comer bolotas de porcos, viu aquela situação dele deplorável, ele olhou para o céu e reconheceu: sou pecador. Assim como o primeiro ingrediente da criação de Deus foi a luz, assim também para o coração em trevas o primeiro ingrediente é a luz. Este é o primeiro fator que caracteriza o penitente. Agora sois luz, disse Paulo em Efésios 5:8. Os olhos foram feitos para ver e chorar. Então, é preciso ver o pecado e depois é preciso chorar por ele. Uma conversão onde você tem a visão do seu pecado, vai acontecer ali uma coisa basilar com você. Você não vai ver o pecado de Adão. Você vai ver o seu pecado. Lembra-se de Isaías quando ele teve um encontro com a glória de Deus? Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meu pecado, não ai de mim porque sou pecador em Adão. Ai de mim porque eu sou uma vergonha. O véu cobre o rosto deformado. Existem aqueles que cobrem o rosto com o véu da arrogância, da ignorância e do amor próprio. E por isso conseguem ver o qual deformado, não conseguem ver o qual deformado de verdade são. Isto porque estão baseando as suas vidas sobre o opúsculo de uma falácia que pensam que de fato se arrependeram. Um mantra que são pecadores, apenas isso já resolve o seu problema. O que eu vejo, irmão, é que muitos de nós, muitos de vocês, e eu estou no meio disso, é que nós criamos um mantra. Se não tomarmos cuidado, essa filosofia que a gente fica destilando, sou pecador, sou pecador, sou pecador, isso é uma verdade. Mas será que essa filosofia não seria para esconder a nossa arrogância e a nossa própria ignorância e colocar um véu sobre nós para que nós não víssemos o nosso próprio pecado? E quem de fato somos, porque isso está me cheirando mais a uma vaidade religiosa. Um mantra que você dizia na CCB e agora diz aqui também. Outro mantra. Será que nós não estamos vendo a troca que Satanás está fazendo conosco? Apenas trocando a gente de compartimento e dando um mantra novo para a gente, quando na verdade nós não estamos reconhecendo nosso próprio pecado e não estamos nos arrependendo dele porque não estamos tendo uma visão completa sobre ele. O diabo fez como um falcoeiro fez com um falcão. Cobriu os olhos das pessoas para que não alçasse voos grandiosos em direção à liberdade plena. Em Zacarias 11:17, diz que a espada cairá sobre o olho direito. Os homens têm interesse e discernimento suficiente para as coisas da terra, mas para seu próprio pecado as suas mentes estão feridas. Pois não enxergo mal nenhum no seu pecado, pois a espada está sobre o seu olho direito. Cuidado, amados, para não ficarmos focados apenas no pecado de Adão e esquecermos dos nossos próprios pecados. A verdadeira conversão requer uma visão sincera sobre o seu próprio pecado. A conversão sincera requer um olhar sincero sobre o pecado de Daniel. Sobre Daniel olhar sobre o pecado para o pecado dele. E não olhar para o pecado de Adão. Claro que o pecado de Adão nos colocou numa posição deplorável. Claro que eu creio na depravação total. Mas só que eu não vou ser condenado por isso, filhão, mas eu vou ser condenado pelo meu também. Então eu deveria olhar para o meu. Coisa que muitos de vocês não estão fazendo. Coisas que muitos de vocês estão acalentando. Coisa que muitos de nós estamos acalentando o nosso próprio pecado dentro de nós, dizendo, não, Deus sabe que eu não posso largá-lo. Outro ingrediente que falamos agora há pouco, e vamos falar agora. Primeiro, visão do pecado. E agora, tristeza. Tristeza pelo pecado. Aqui é que está, irmãos. A tristeza pelo pecado. O salmista diz, eu me afligirei pelo meu pecado. Leia a sua Bíblia em Salmos 38:18.
eu me afligireis pelo meu pecado. Uma verdadeira conversão, o verdadeiro arrependimento, aliás, o verdadeiro arrependimento, ele provoca uma tristeza enorme pelo seu pecado, pelo meu pecado. Ambrósio chama a tristeza de amargamento da alma. A palavra hebraica para tristeza, para estar triste, é essa, é ter a alma crucificada. É preciso haver isso no verdadeiro arrependimento. Zacarias 12:10 diz, olharão para mim. A quem transpassaram? Falando sobre Jesus. Zacarias 12:10. Olharão para mim, a quem transpassaram e o penetrarão. Isto é, ao olharmos para a cruz de Cristo, devemos sentir os cravos nas nossas mãos. As chicotadas, as cusparadas, a tortura. Assim como a mulher não pôde dar à luz, assim como a mulher não pode dar à luz em um parto normal sem sentir dores, assim também o pecador não pode se arrepender sem uma tristeza imensurável na sua alma pelo seu pecado. Assim como uma mulher não pode dar à luz em um parto normal sem sentir dor, é impossível que isso aconteça. Assim também, um pecador não pode dizer que está arrependido sem sentir uma tristeza imensurável na sua alma pelo seu pecado. Os mártires só conseguiram derramar seu sangue em prol de Cristo porque antes derramaram as suas lágrimas pelos seus pecados. Tem pessoas, irmãos, querendo fazer guerra contra tudo e todos, em nome de Deus, em nome de Cristo. Mas nunca se arrependeram um dia da sua vida pelo seu pecado. Existem pessoas que estão dizendo, eu estou pronto para morrer. Você não está. Você pode até morrer pela sua própria vaidade, você pode até estar seguindo no curso religioso que você está seguindo, e para ser um religioso não precisa, de novo, exclusivamente você ser um CCBano. Você pode ser um reformado e ser um religioso. Disso aqui eu não tenho dúvida. Você pode estar dentro de uma igreja batista sendo um religioso. Você pode estar dentro de uma igreja presbiteriana sendo um religioso. Você pode estar na igreja reformada Palavra da Cruz sendo um religioso. Disso eu não tenho nenhuma dúvida com isso. A questão, gente, aqui é que nós podemos estar seguindo, achando que estamos servindo a Cristo e não estamos servindo a ninguém. Porque nós não derramamos lágrimas sinceras pelo nosso próprio pecado, porque ninguém ensinou a gente que nós deveríamos ter um olhar sobre o nosso pecado. Os pastores, principalmente nós, irmãos da ala reformada, devemos nos voltar no púlpito e começar a ensinar outra vez sobre a doutrina do arrependimento que foi tão ensinada pelos puritanos, que foi tão falada pelos puritanos. Vamos voltar com essa doutrina o mais rápido possível para os nossos púlpitos. Assim como aquela mulher que chegou por trás do Senhor Jesus e derramou suas lágrimas e lavava os pés do mestre com as lágrimas produzidas pelo seu arrependimento. Lucas 7,38, veja sua Bíblia. Lucas 7,38. Assim Cristo espera isso de nós. Assim como aquela mulher que chegou na casa do fariseu por trás de Jesus e chorava e secava os seus pés com as lágrimas e molhava os seus pés com lágrimas e enxugava os pés de Cristo com o seu cabelo. Assim também devemos ser nós quando nos arrependermos pelo nosso pecado. Assim como a pia no tabernáculo, a pia de cobre, Êxodo 30:18, servia para os sacerdotes se lavarem. Ela tinha um duplo significado. Primeiro, ela servia para tipificar o sangue de Cristo pelo qual devemos ser lavados pela fé, como Paulo fala em Tito 3:5-7. E em segundo lugar, era uma pia de lágrimas que choraremos pelo nosso pecado. O puritano Thomas Watson diz: o verdadeiro penitente labuta para criar no seu coração uma disposição capaz de entristecer-se. Vou ler essa frase do Thomas Watson de novo. Ele disse:
O verdadeiro penitente labuta para criar no seu coração uma disposição capaz de entristecer-se. Sabemos que o pão da tristeza é amargo ao paladar, mas ele fortalece o coração. Leia a sua Bíblia. Salmos 104:15 e 2 Coríntios 7:10. Pode ler aí na sua Bíblia. Esta tristeza pelo pecado não pode ser superficial. É uma santa agonia. Ela é chamada na Escritura Sagrada de quebrantamento do coração. O salmista afirma que Deus não olha para nós, não olha para os nossos sacrifícios, e sim para um coração quebrantado. Leia, Salmos 51:17. Também é descrito que temos que rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. Joel 2:13. As expressões que falam em bater na coxa, Jeremias 31:19, bater no peito, Lucas 18:13, vestir pano de saco, Isaías 22:12, arrancar os cabelos, Esdras 9:3, são sinais de tristeza interior. Esta tristeza consiste em, primeiro, vamos ver em que essa tristeza consiste. Primeira coisa que essa tristeza consiste. Quando nós nos entristecemos pelo pecado, a tristeza consiste em considerar Cristo precioso. Considerar Cristo precioso. A tristeza por nossos pecados nos fará olhar para Cristo e desejá-lo como o único anelo da nossa alma. Como o único anelo da nossa alma cansada. Em total desespero. É somente quando nos entristecemos que encontramos o repouso absoluto em Cristo e em suas obras, e em sua obra. É somente quando reconhecemos e nos entristecemos pelo nosso pecado, que aí sim nós vamos reconhecer e vamos repousar na obra de Cristo. É somente quando nos encontramos como um mendigo espiritual, que está em Mateus 5:3. Quando entendemos que somos um mendigo espiritual e que não temos nada para nos sustentarmos moralmente e que somos uma tragédia ambulante e que os nossos pecados nos tornam miseráveis. É aí que choramos o choro do arrependimento pelas nossas misérias, como está em Mateus 5:4, bem-aventurados que choram. Agora, assim, somos de Cristo e Ele é nosso. Agora, a misericórdia é misericórdia. Só quando nós descobrimos isso, só quando nós descobrimos o que é o arrependimento de verdade, aí vamos saber que somos de Cristo e Ele é nosso. Agora nós vamos saber o que é misericórdia, que misericórdia é misericórdia mesmo. Enquanto o nosso coração não estiver plenamente compungido, ele não estará pronto para Cristo. Também, quando falamos sobre a tristeza pelo pecado, a tristeza também vai nos conduzir a eliminar o pecado. O pecado gera tristeza e a tristeza mata o pecado. A tristeza santa é o ruibarbo que purga as toxinas da alma. A tristeza, vamos ver, a tristeza santa é o ruibarbo que purga as toxinas da alma. Busca aí depois o que é ruibarbo, que você vai ver o que é isso. A tristeza, segundo Deus, ela é interior. Ela é uma tristeza de coração. A tristeza dos hipócritas é uma cara azeda, como está em Mateus 6,16. Aqui é dito que os hipócritas desfiguram o rosto. Isso porque não pode desfigurar o coração de nenhuma maneira. Algumas pessoas podem ter um arrependimento momentâneo. Fazem cara azeda, tentam entristecer-se de forma mecânica e performática, mas não passa disso. Lembre-se que o rei Acabe chegou até a rasgar suas vestes, como está em 1 de Reis 21:27. Acabe rasgou as suas vestes, mas nunca foi capaz de rasgar o seu coração. Ele nunca conseguiu rasgar o seu coração diante de Deus, irmãos, com as confissões vazias que a maioria de nós estamos fazendo.
Nós só estamos, no máximo, conseguindo rasgar as nossas vestes diante de Deus, mas nunca estamos rasgando o nosso coração de verdade. A tristeza, segundo Deus, vai ao profundo e faz os pecadores compungirem a sua alma pelo seu pecado. Atos 2, 37. Uma outra coisa que a tristeza, segundo Deus, é que a tristeza, segundo Deus, é sincera. A tristeza, segundo Deus, por que a tristeza, segundo Deus? Porque é Deus quem gera isso em nós. Um homem pode ficar triste pelo seu pecado, mas isto não quer dizer que ele se arrependeu. Veja, um homem pode ficar triste, a pessoa pode ficar triste pelo seu pecado, mas isto necessariamente não quer dizer que ele se arrependeu. Percebe? É como um ladrão, que quando é pego, ele fica triste porque foi pego e não porque roubou. Mesmo um cristão sabendo que foi salvo pela graça, esta tristeza sincera pelo seu pecado é o fruto da salvação que Deus lhe deu. Você quer ver o seu coração como está? Veja como ele se entristece quando você peca. Veja que tipo de tristeza, que tipo de mágoa, que tipo de sentimento fica lá dentro quando você peca, ou é simplesmente aquele negócio que você fica triste porque foi pego e não porque pecou. A tristeza, segundo Deus, ela é contínua. Não são umas poucas lágrimas no calor de uma paixão que mudará as coisas. Algumas pessoas podem cair no choro enquanto ouvem um sermão, mas isto pode ser como uma chuvarada de verão que logo passa. A tristeza, segundo Deus, ela é habitual, pois o cristão tem que reconhecer que sua doença é crônica. O pecado é habitual, então a tristeza por ele deve ser na mesma proporção. Logo, devemos estar continuamente nos arrependendo pelos nossos pecados. Não é como uma vacina que tomamos uma dose e tudo se resolve. O pecado mora em nós. Então a tristeza por ele deve morar também em nós. Irmão, nós temos que parar com isso. Nós temos que observar, ter uma observação séria sobre o nosso pecado e ver até que ponto nós nos entristecemos com isso. Ver até que ponto nós estamos nos entristecendo pelo nosso pecado. A tristeza pelo nosso pecado ela é contínua por uma coisa muito simples. O nosso pecado é contínuo. Então pare de olhar para o pecado de um, para o pecado do outro e olhe para o seu pecado. Pare de pensar que você vai salvar o mundo inteiro quando você não está conseguindo se arrepender do seu pecado. Os papistas, que são os católicos, erroneamente deixam de fora a própria alma ao arrependimento. E fizeram com que o arrependimento se transformasse em meras penitências, tais como jejuns, penitências, reza de terços, fazer peregrinações em lugares santos, práticas das quais não levam a pessoa de forma alguma à tristeza espiritual. Estas práticas levam o pobre pecador apenas à arrogância, com um verniz de humildade. Do outro lado também tem os protestantes carnais, que por sua vez são alheios à tristeza segundo Deus. Eles não suportam uma reflexão sincera sobre seu próprio pecado. A cristandade de hoje, irmão, a maioria dos protestantes, eles não suportam esse tipo de sermão que eu estou dizendo, porque eles dizem que isso cheira a legalismo. Não, isso cheira a vida. Os protestantes carnais são alheios à tristeza segundo Deus, porque eles não estão dispostos a pensar em um dia sequer sobre seus próprios pecados. Nem gostam de afligir as suas cabeças com pensamentos sobre este tema. Eles fazem afirmações de confissão sem obras de arrependimento, e assim vão dançando um tango na morte, que os conduzirá direto para o inferno. Afirmar que sabe que é um pecador e não se entristecer pelo seu pecado é ouvir a doce sinfonia dos acordes do diabo. Eu sou um pecador, mas não estou disposto a pensar sobre o meu próprio pecado, porque não estou disposto a largá-lo.
não estou disposto a divorciar-me dele. Queridos, uma outra coisa que nos leva ao arrependimento. O arrependimento, um outro partícula do remédio, do ingrediente do arrependimento, é a confissão pelo nosso pecado. Como eu disse a vocês, isso aqui vai ser 3 vídeos, tá? Então vai ser outro vídeo depois desse. Vamos ver até onde é que vai dar. Mas agora vamos falar sobre isso aqui. A confissão do pecado. Como isso aqui, irmão, está sendo confundido hoje em dia? De novo, se você não compartilhou esse vídeo, vai compartilhando ele, por favor. Confessar o pecado não é o mesmo que afirmar que é pecador. Pois como já vimos, esta afirmação mecânica não se sustenta frente ao que um verdadeiro arrependimento requer. Um verdadeiro arrependimento requer mais. Ele requer uma visão do pecado, uma visão pessoal. Pois somente quando tivermos essa visão pessoal do nosso pecado, é que a alma vai se abater e se entristecer. Então você ficar por aí reformulando frase de dizer sou pecador, salvo pela graça, esse mantrinha que vocês estão falando por aí, principalmente os meus irmãos que estão deixando a igreja, a congregação cristã, estão vindo para o nosso meio. Irmãos, essa afirmativa vazia não vai levar você a lugar nenhum, não. Essa afirmativa vazia está levando muitas pessoas à frustração, porque elas não estão achando alento em Cristo. Por causa desse tipo de afirmação. Porque a afirmação está vazia. A afirmação não foi conduzida pelo Espírito Santo. A confissão dos nossos pecados não acusa outros. Vocês já viram que a maioria de nós dizemos que somos salvos, mas só olhamos o pecado do outro. A confissão do nosso pecado não acusa outros. Ela tem que acusar nós mesmos. Você não é assim por causa da seita onde você estava. Você está assim por causa do seu pecado. Entendam-me. Muita gente, eu estou falando da CCB porque é onde mais eu estou trabalhando ultimamente. Não na CCB, mas com os crentes que estão saindo de lá. Irmãos, nós estamos ouvindo confissões muito complicadas. Das pessoas quase que dizendo que elas estão no estado que estão por causa da CCB. E nessa eu vou defender a CCB, porque não é verdade isso. Não é. Você não está assim por causa da congregação cristã, você está assim por causa do seu pecado. É o seu pecado, é o seu jeito de tratar com o pecado que está dando na sua vida. Pense bem nisso. Pare de acusar os outros, pare de apontar o dedo sobre seus fracassos nos outros e reconheça o seu pecado. Tem muita gente que diz, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas vamos mais à frente. A sua antiga igreja, não tem nada a ver com isso. Você não deve acusar os outros pelo seu pecado, você deve se acusar. Veja, 2 de Samuel 24:17. O pecador entristecido pelo seu pecado não apenas se acusa, mas ele se sentencia do seu pecado. Ele confessa de todo o seu coração que merece ser entregue à ira justa de Deus. Aos que atentarem afirmar que estou errado, evoco o apóstolo Paulo quando fala que, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É isso que Paulo está dizendo. Se você julgar você mesmo, você não vai ser julgado por ninguém, porque você vai se sentenciar, você vai saber que você é culpado. Esta confissão sobre o pecado, ela tem que ser voluntária. Quando o pródigo se viu em um estado deplorável, ele olhou para o céu e disse, pequei. Lucas 15:18. Pequei contra o céu perante ti. Foi isso que ele disse ao pai. Já não sou nem digno de ser chamado seu filho. O pródigo acusou-se e reconheceu a sua posição. Antes mesmo que o seu pai reconhecesse esta condição dele, ele mesmo a reconheceu. A confissão pelo pecado a confissão pelo pecado não é apenas dizer que somos pecadores, porque estamos sob, não é para dizer que somos pecadores porque estamos sob uma ameaça de outro, ou uma ameaça de morte,
ou uma ameaça de morrer. Lembra de Balaão, Números 22, 34? Balaão confessou um pecado porque estava sob a espada de um anjo. Mas depois que o anjo saiu, Balaão foi fazer as suas bruxarias de novo, como sempre. A confissão não tem que ser voluntária, não é uma confissão que se faz simplesmente porque estamos em um estado de aperto que pode nos levar na morte. Quantas pessoas confessam, irmãos, que são pecadores simplesmente porque estão em um leito de hospital e quando saem de lá elas se esquecem da confissão que fizeram? Se confessarmos o nosso pecado por causa de uma doença, quando a doença passar, a confissão vai passar junto com ela. A confissão tem que ser voluntária. Não é uma confissão que se faz simplesmente porque nos encontramos em um estado de aperto que nos leve a ela. Quem confessa o pecado por causa de uma enfermidade, voltará para ele quando a enfermidade passar. É preciso que a confissão seja uma compulsão. É preciso que que o coração se sinta mal com o pecado que confessa. Quantas vezes, amados irmãos, nós nos sentimos mal sobre o pecado que estamos confessando? Quantas vezes nos sentimos de fato mal pelo pecado que confessamos? As confissões de um homem natural correm dele como uma água que corre no cano. Não o afeta, nem um pouco. Porém, a confissão verdadeira deixa a marca indelével no coração do homem de Deus. Quando Davi confessou os seus pecados, a sua alma sofreu o peso desses pecados. Ele sentiu o fardo pelos seus próprios pecados. Salmos 38, 4. Uma coisa é confessar pecado, a outra coisa é senti-los. Você pode confessar, mas será que você está sentindo o seu pecado? Será que estamos sentindo, irmãos, o nosso pecado? E para a gente chegando mais adiante, mais ao final desse vídeo, a confissão tem que ser sincera. Os hipócritas amam confessar os seus pecados, mas os saboreiam debaixo da língua. O nosso coração tem que estar ligado à nossa confissão. Nós podemos confessar algo e nunca deixar de gostar dele. Você pode confessar que é um viciado em pornografia e mesmo assim nunca deixar a pornografia. Você pode confessar que é viciado nisso ou naquilo outro, que esse pecado está te levando para o inferno e mesmo assim não deixá-lo. A confissão sincera faz com que o coração siga o ritmo da língua. E a língua segue o coração. Não existe confessar ser contra este pecado com a boca e amá-lo com o coração. A inconsistência da sua vida espiritual talvez esteja morando aqui. Que você acha que é crente e está confessando um pecado com a boca e o seu coração ainda o ama. Então é um sinal que não houve arrependimento em você. Porque quando há arrependimento, você confessa esse pecado com a boca e o seu coração vai tirar o foco dele. O seu coração vai deixar de amá-lo. Ele está convencido dos pecados que confessam e por isso odeia o pecado confessado. O verdadeiro crente, o crente que está andando em arrependimento, ele confessa, ele está convencido dos pecados que confessa e por isso odeia o pecado confessado. Tem que haver uma confissão e um abandono dos pecados que estão sendo confessados. Esse papinho que as pessoas estão me dando por aí ultimamente, de que Deus sabe que eu sou pecador, e claro que sabe que também eu sou. Mas eu tenho este pecado de estimação e não estou largando.
é somente porque você não sabe o que é arrependimento. A doutrina do arrependimento requer mais, irmãos. Muito mais do que isso aí. Visão pelo pecado, tristeza pelo pecado, confissão de pecado. No próximo vídeo nós vamos colocar aqui vergonha pelo pecado, ódio ao pecado e abandono do pecado. Meus amados irmãos, eu oro a Deus para que esse vídeo chegue em você e que você seja impactado pelo Evangelho. E que você pare de acreditar em um evangelho que estão te dizendo que basta você falar algum mantra como tipo, sou eleito, sou de Deus e sou isso e aquilo outro, sou pecador, salvo pela graça, e que o seu problema está resolvido porque não está. É preciso aprofundarmos mais o evangelho. Então eu rogo a vocês que querem conhecer o evangelho, venham. Venham. Vamos aprender o Evangelho junto. O Evangelho de Jesus Cristo. Aquilo que Cristo falou. Aquilo que Cristo em verdade disse. E eu te aconselho a pegar a sua Bíblia e começar a ler. Procurar uma igreja local e filiar-se a uma igreja local e começar a ter um amparo pastoral. E para que você que quer conhecer um pouco mais do que é andar com Deus, leia esse livro, o Manifesto de Jesus Cristo. Esse livro foi eu que escrevi. Esse livro é muito bom. Uma abordagem exegética sobre o Sermão do Monte. Leia esse livro com urgência. Sal da terra e luz do mundo. Veja o que é isso. Veja o que isso quer dizer. Observe bem o que isso quer dizer para você. E aí, quando sentirmos que estamos arrependidos de fato, seremos dele. E ele será nosso. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.